Boa noite a todos, sejam bem-vindos nessa noite fria, né? Para a gente conversar um pouco a respeito dos nossos filhos. Então, nós fazemos todo ano essa reunião educacional justamente para isso, para conversar com vocês sobre temas que vocês tenham curiosidade de se aprofundar, de trocar, de debater e que a gente possa esclarecer um pouco mais e também colocar as nossas posições. E quando a gente tem possibilidade, a gente chama uma pessoa que tem mais conhecimentos na área de desenvolvimento, de psicologia, de educação, para trazer mais conhecimentos para a gente aprender com ela, né? E conversar melhor com os nossos filhos e educar melhor os nossos filhos, que essa é a nossa missão, tanto da escola quanto das famílias. Então, bom, eu sou Sueli, orientadora do primeiro ano do ensino fundamental, para quem não me conhece. Boa noite a todos. Eu sou Karine, orientadora da educação infantil, e nesse ano nós convidamos a professora Maria Regina, pensando nessa perspectiva mesmo de aprofundar as nossas questões em relação ao desenvolvimento dos nossos alunos, das nossas crianças, de que forma os pais, né, podem ajudar, ou de que forma os pais podem fazer intervenções, de que forma os pais podem olhar para as questões do cotidiano como um processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças, né? Isso foi um tema que todos os pais colocaram lá na nossa pesquisa. Então, atendendo a esse pedido, a esse desejo das famílias, a professora Maria Regina prontamente aceitou, né, o convite. Ela é minha professora na PUC, lá no doutorado, e tem muito a contribuir com essas reflexões sobre o desenvolvimento infantil. Então, a gente agradece já antecipadamente pela aceitação do convite. Nossa professora Maria Regina. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Trocar ideias sempre é bom. Vou confessar uma coisa, é a primeira vez que eu estou falando para pais das crianças da educação infantil. Faz muitos anos que eu estou na área e eu falo muito para professores. A gente tem muitas oportunidades, né? Professores, pós-graduandos, estudante universitário, etc. Mas eu estava pensando, eu nunca tive assim uma plateia de pais de crianças nessa faixa etária, né? Educação infantil, começo do ensino fundamental. E tem professores aqui também, né? A Karine estava me dizendo. Também os professores da educação infantil e do ensino fundamental. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos sentar, nós temos mais ou menos uma hora e pouco. Dá para chegar, né? Isso aqui eu não vou mostrar muita coisa aqui de PowerPoint, não. Eu fiz um pequeno roteiro. Mas, vejam, a ideia é que a gente possa interagir e trocar, conversar. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou falar um pouco assim no geral, seguindo um roteirozinho, mas eu não quero usar mais de meia hora. E eu sou muito falante, por isso eu não falo demais assim, mas eu gostaria de usar uma meia hora colocando algumas coisas e que depois a gente possa trocar e conversar. Esse tema, quer dizer, né, a gente conversa. Por que eu botei essa coisa aqui? Não vi que você já tinha posto. Eu não sou nada poeta, mas eu gosto muito do João Cabral de Melo Neto. E o Morte e Vida Severina foi muito importante para nós aqui no Brasil, num certo momento. Eu estou vendo que vocês são muito jovens, acho que vocês não viveram essa fase, né? Do Morte e Vida Severina, que o Brasil, os estudantes brasileiros ganharam um prêmio de teatro estudantil na França com esse poema. Mas esse poema, eu peguei um pedacinho só dele, né? Para falar das nossas crianças.
As nossas crianças, quando nascem, são da mesma espécie, têm o mesmo potencial. Então elas são muito semelhantes ao nascer. Não são totalmente iguais, né? Uma genética marca algumas direções, mas como nós vamos falar um pouquinho mais depois, a genética, com os avanços desses últimos anos, principalmente dos últimos 10 anos, né? A genética já não é vista como determinista, de modo algum. A criança não nasce determinada a nada, mas ela nasce com algumas tendências, com mais probabilidade de ser melhor em algumas coisas, de ter mais dificuldade em outras coisas. E aí entra o meio ambiente, que vai pesar muito, porque o que nós descobrimos nos últimos anos é que os nossos genes, eles se modificam sob influência do meio ambiente. É o que a gente chama da epigenética, que na educação infantil é muito importante. Nós temos hoje uma teoria nova que se chama teoria dos sistemas epigenéticos, que justamente busca entender a educação infantil nessa perspectiva de genética e meio ambiente. Então, todo comportamento que vai surgindo, as questões, os desenvolvimentos, as aprendizagens, eles vão ser frutos de uma combinação complexa, complicada, que nós ainda entendemos pouco, mas uma combinação entre o equipamento genético e as oportunidades que vêm do meio ambiente. Claro que onde nós podemos agir mais é no meio ambiente. E aí entra a educação, com um potencial assim fortíssimo de propiciar os comportamentos desejados em cada cultura e evitar aqueles comportamentos que não são desejados naquela cultura. Então, com isso, eu estou querendo dizer que a educação não é que ela é uma ciência. A educação não é uma ciência. Nunca foi uma ciência, não é uma ciência. Mas a educação, ela existiu desde sempre. Por quê? Porque as novas gerações introduzem, as gerações atuais introduzem as novas gerações nos caminhos que os pais, os adultos percorrem, na cultura em que eles estão, certo? Então, a educação é um fazer, sempre a educação é um fazer. E a educação é um fazer direcionado. Ninguém educa para não sei o quê. Nós educamos com alguma finalidade. Então, nós temos ideários, nós temos filosofias da educação, entram aspectos de ideias, de religião, de conceituais, são direções. Na educação nós temos direções, nós temos que ter direção. E eu ainda não estou falando do ensino, estou falando do processo educacional, que, digamos assim, é uma arte. Como é que eu vou fazer para conseguir que essas crianças cresçam e se tornem aquele tipo de adulto que eu acho que elas deveriam tornar-se, para o bem delas e para o bem da sociedade. Então, como é que eu vou fazer? Durante muitos anos, a educação era um fazer sem ciência, guiada, portanto, pelo senso comum, pelas preferências, uma educação sem ciência. Desde que surge o pensamento científico, e aí a gente já vai chegando no século XVIII, século XIX, XX, chegamos aqui nos tempos atuais. Nós temos ciências para a educação. Não dá mais para pensar em educação sem ciência.
para o mundo contemporâneo. Então, eu prefiro falar em ciência para a educação. Nós temos que, atualmente, incorporar conhecimento científico na nossa ação educacional. Quando a gente diz na ação educacional, a gente pensa primeiro na família. Porque nenhuma criança sobreviveria sem alguém tomando conta dela. Não precisamos entrar em detalhes, nós sabemos muito bem que o cérebro humano, ele demora muito mais para crescer, se constituir e fazer suas redes neurais, né? Então, a nossa infância é muito prolongada. O bebê humano nasce completamente desvalido, desamparado. E ele tem que ser cuidado durante muito tempo. Então, nós temos a ação educacional. Como cuidar do bebê? Como fazer? Qual seria, assim, as melhores ações que podemos executar, que podemos utilizar para que o bebê cresça e se desenvolva do jeito que a gente quer? Então, nós temos hoje ciências para a educação. Várias ciências para a educação. Particularmente, a psicologia para a educação. E aqui nós vamos falar mais a partir da psicologia. Psicologia para a educação. A psicologia é uma ciência, sim. Psicologia, sim, é uma ciência. E a educação, então, se beneficia, lança a mão de diferentes ciências. E é por isso que nós falamos em ciências da educação. Tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. O que eu queria pontuar como, assim, saída, ponto de partida para pensarmos é a questão da ciência. O que é ciência? Teoria científica. O que a ciência psicológica pode trazer para a educação? E aí nós estamos falando de educação de maneira geral, que começa na família. Ah, mas e a escola? A escola propicia a educação? É bom que a escola propicie a educação. Mas a escola foi inventada, criada, existe para especificamente ensinar. A natureza da escola é ensinar. Historicamente, a escola aparece naquele período em que as famílias já não dão conta de ensinar para os seus filhos tudo que eles precisam saber para viver na sociedade. Certo? Então a sociedade foi ficando complexa, surge a escola, e a escola precisa ensinar aquilo que a sociedade local acumulou como conhecimento e que ela cabe a ela transmitir às novas gerações. E aí se colocam, claro, várias questões, né? Cabe à escola educar? Cabe à escola ensinar? E a família? Então, se as crianças vão para a escola, que bom, não preciso mais ensinar, deixa a escola ensinar. Bom, mas aí eu também não preciso educar, deixa a escola educar. Mas aí a escola diz assim, mas como essas crianças vêm aqui, mas a família faz o quê? A família não está educando? Nós vamos ensinar, mas nós não vamos educar. E aí surge uma porção de questões de relação escola-família que não são nada fáceis. Mas a gente continua buscando as formas possíveis de chegar aos objetivos do melhor modo possível. Então, só para terminar essa questão que eu estava colocando, a psicologia como ciência é um campo que construiu, criou teorias. Teorias são conjuntos de hipóteses.
Uma hipótese é uma resposta possível a uma questão, a um problema, a uma pergunta. Então, teorias são conjuntos de hipóteses testadas de tal maneira que a melhor resposta se transformou em uma tese, que essa teoria a qual nós nos referimos muitas vezes, e a gente se refere à teoria como se fosse uma verdade estabelecida. As teorias científicas não são verdades finais, cristalizadas, respostas prontas. As teorias são conjuntos de hipóteses plausíveis que se constituem na melhor resposta que a gente tem para a nossa pergunta naquele momento. E é por isso que a ciência se modifica, se aperfeiçoa, encontra novas respostas, diferentemente de outros tipos de conhecimento, que são tipos de conhecimento. É o conhecimento filosófico, conhecimento religioso, conhecimento do senso comum, todos eles importantes. Mas, quando nós falamos de ciência para a educação, nós falamos de teorias que explicam aspectos da educação. Então, de onde vieram essas teorias? De pesquisas. Pesquisas são formas sistemáticas de responder perguntas. Que perguntas? Vários tipos de perguntas, mas nem toda pergunta consegue ser respondida mediante um procedimento científico. Então, eu já estou dizendo, há perguntas para as quais nós temos resposta baseada em pesquisa, baseada em ciência. Há outras perguntas para as quais nós não temos resposta científica. Nós podemos ter resposta de outro tipo de conhecimento, mas não resposta científica. Então, quando eu me proponho a conversar com vocês a partir da psicologia e falar de ciência para a educação, eu vou me basear sempre em questões que foram estudadas, respostas com evidência de pesquisa, que não são a última resposta, mas são a melhor resposta que nós temos no momento atual. Eu acho que é isso que a ciência nos promete. Ela não promete tudo, ela não promete a resposta final, mas ela promete a melhor resposta possível baseada em evidência. Então, se nós dissermos que ao ingressar na educação infantil, as crianças já são diferentes entre si em conhecimentos e habilidades, eu não estou simplesmente dando uma opinião. Essa é uma constatação no mundo de hoje. Porque as crianças nascem diferentes, com equipamento genético diferenciado, mas desde o nascimento, eu não vou falar da vida intrauterina, que a gente poderia também falar de diferenças a partir daí, mas vamos falar da diferença a partir do nascimento. Desde o nascimento, as crianças vão se diferenciando, elas já vão ficando diferentes. E elas se diferenciam em conhecimentos e habilidades. Então, quando elas chegam na educação infantil, seja na primeira fase da educação infantil, seja na educação pré-escolar de 4, 5 anos, elas já são diferentes entre si. Então, essas diferenças podem ser de origem genética, mas são, sobretudo, de natureza cultural. Socioeconômica, por quê? Não é o socioeconômico como tal que gera diferenças, é o tipo de vida que o nível socioeconômico propicia. Então, uma criança pode nascer com muitas vantagens de cuidados, cuidado de saúde, cuidado psicológico, boa linguagem, e algumas crianças, devido
ao meio no qual elas nascem, elas são mais prejudicadas já a partir da primeira infância. Prejudicada significa, elas vão enfrentar mais dificuldade para atingir o seu potencial de desenvolvimento, de aprendizagem. Ou seja, ela precisa ser mais ajudada para não ir, para que essa defasagem não vá aumentando. E é por isso que a educação infantil hoje, mundialmente, ela está sendo muito valorizada, muito mesmo. Em países desenvolvidos, sobretudo, já tem mais convicção, com mais pesquisa, com mais evidência, eles já sabem que se querem uma população desenvolvida, eles têm que começar com o bebê. Quer dizer, com a orientação que a gente dá aos cuidadores de bebês, com o apoio que se dá às famílias. Porque quanto mais a criança é assistida nos primeiros anos, maiores as possibilidades de desenvolvimento, aprendizagem e vida de boa qualidade que ela pode conseguir mais tarde. Então, uma pergunta: do que depende o desenvolvimento e a aprendizagem? Então, qual o papel do ensino? Claro, quando a gente fala de criança pequena, como nós estamos falando, espontaneamente a gente fala de desenvolvimento, não fala? Fala de desenvolvimento e fala de aprendizagem. Mas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eles se diferenciam, mas eles se complementam. E a gente fala pouco de ensino, mas eu acho que a gente devia falar mais de ensino. Nós vamos falar mais disso. Porque nos primeiros anos, veja, há comportamentos que são próprios da espécie, que são pré-figurados no equipamento genético, que toda criança manifesta, e a gente não precisa dar aula disso para ela, né? O que? O andar. Toda criança anda, desde que tenha gente andando perto dela. Ela vai copiar esse comportamento e ela espontaneamente, ela vai se movimentando e ela chega a andar. Então isso é desenvolvimento. Toda criança fala, desde que tenha gente falando perto dela. Não importa que seja japonês, chinês, espanhol ou português. Então, isso é desenvolvimento. Agora, ela aprende comportamentos específicos que estão no meio onde ela se encontra, seja na família, seja na escola. Então, nós vamos ter comportamento que resultam de desenvolvimento, outros de aprendizagem, só que nos dias de hoje a gente reconhece que o desenvolvimento é ajudado pela aprendizagem. Então a gente não pensa mais como antigamente, eu tenho que esperar a criança desenvolver para depois pensar em ensinar tal coisa para ela. Eu vou esperar o desenvolvimento porque depois é que ela vai aprender. Não, nós temos que oferecer à criança oportunidades próprias do meio cultural no qual ela se encontra. Então, o cérebro ativo da criança, que capta as estimulações do meio ambiente, ele vai processar a informação. O que eu estou tentando dizer é assim, não se sonega a informação da criança, esperando para ver depois o que vai acontecer. A gente propicia situações de aprendizagem. Quem seleciona? Quem escolhe? Os adultos responsáveis. Porque a criança é como uma esponja, ela vai absorver a informação que estiver perto dela. Então aí nós temos uma responsabilidade sim. E aí entra o ensino. Entra o ensino, que é uma situação de aprendizagem programada, para que essa criança aprenda aquilo que na cultura dela é considerado como objeto de aprendizagem. Então,
entra a questão do ensino. E nós podemos falar disso um pouco depois, que cabe tanto a família quanto a escola, dependendo do que é que se ensina, né? Então, quando é que isso tudo começa? Começa desde o nascimento, nós estamos falando do bebê. E aí, a ciência psicológica contemporânea, ela tem conseguido avançar muito no que diz respeito ao bebê. Há 30 anos, a gente sabia pouquíssimo sobre os bebês. E Piaget, que fez um trabalho tão bonito, fez um trabalho insano observando os bebês no século XX. Assim, nas menores coisas que os bebês faziam. Hoje nós temos condições muito melhores. Nós temos uma tecnologia que permite observar o olhar do bebê, medir o olhar do bebê, para onde o bebê olha, quanto tempo ele fixa um tipo de objeto, outro tipo de objeto. Nós temos imagens cerebrais que nos mostram o que está acontecendo no cérebro do bebê e nos permite inferir o que é que o bebê pensa e como ele manipula a linguagem. Então, nós sabemos muito mais sobre o bebê. E temos linhas de pesquisa dedicadas a aprofundar em como os bebês pensam, aprendem, raciocinam. Há alguns anos a gente achava que isso era impossível, que bebê não raciocinava. E hoje a gente tem evidências de como é que ele observa mudanças no meio ambiente, refletidas, portanto, nas imagens cerebrais que a gente consegue captar. O que nos traz muita informação. Então, o bebê é afetado desde pequeno por tudo que está acontecendo, ele processa informações. E a terceira questão, como é que os bebês desenvolvem relações, como é que se desenvolve neles o conhecimento de si mesmo, como é que eles aprendem a controlar as suas emoções. Isso que eu coloquei aqui embaixo é uma linha de pesquisa muito interessante que mostra como é importante para o desenvolvimento do bebê a atenção conjunta, ou seja, a atenção que o cuidador e o bebê juntos dedicam a alguma coisa. O bebê acompanha a atenção de quem está cuidando dele. Ele fica olhando junto. Ambos se dirigem à mesma coisa. Então você tem aqui uma troca de mentes conjunta que propicia o desenvolvimento enormemente. Propicia que o bebê comece já a se relacionar socialmente. Não é só responder estímulo, não. São escolhas que o bebê já vai fazendo. A contingência de resposta é assim. Quando a gente percebe que uma criança, nos primeiros anos, pouco depois de um ano principalmente, né, uma criança de um ano, ela se interessa por alguma coisa, a gente reforça esse interesse. Ela começa a mexer em algum brinquedo, a gente vai e mexe junto com ela, para poder ampliar a ação que ela está colocando, dirigida a um determinado objeto. Ou seja, o adulto está junto com a criança. Isso é um vínculo, é uma expressão de vínculo que favorece muito o desenvolvimento. A contingência da resposta. E às vezes a gente faz o contrário. A criança está interessada numa coisa, a gente tira aquilo e põe outra coisa lá para ela. Não precisa isso. Põe essa outra coisa e faz substituições de acordo com o que a gente acha que é bom. Quando o que favorece o desenvolvimento é acompanhar a resposta, o interesse da criança e exercitar com ela a atenção conjunta. Outra coisa,
Ainda nessa linha, seria o bem-estar social e emocional que estão intrinsecamente associados à cognição. Cognição, o termo, o conceito cognição, expressa conhecer alguma coisa. Termo que está presente na noção de inteligência. Inteligência é um termo que está mais presente no senso comum. A gente fala muito mais inteligência do que cognição, né? Geralmente, o que a gente fala é inteligência. Essa criança é inteligente. Eu quero que meu filho seja inteligente. É muito importante desenvolver inteligência. E o que é inteligência? A inteligência é um nome, é um conceito que atualmente ele expressa um conjunto de ações. Um conjunto de ações dirigidas, todas elas, a resolver problemas, vamos dizer assim. Adaptar-se resolvendo problemas. Veja, adaptar-se resolvendo problemas, resolver problemas que se apresentam no meio ambiente, resolver problemas de tipo físico, resolver problemas de tipo social, resolver problemas de tipo emocional. Nós nos deparamos com várias questões. Inteligência é um termo que expressa a capacidade do indivíduo de, vamos dizer assim, encontrar a melhor resposta. Encontrar a melhor resposta naquele momento, naquele lugar e, portanto, adaptar-se. E adaptar-se não é uma solução passiva. Adaptar-se é encontrar uma resposta boa para continuar vivendo e expandindo a vida. Porque a vida, ela tende sempre, ela busca sempre, esse é o princípio da seleção também, quem é que sobrevive? Quem resolve os problemas, encontra a melhor resposta, se adapta de tal maneira que ele possa continuar a resolver problemas. Então, a adaptação é um conceito dinâmico, que exige equilíbrio, reequilíbrio e exige cognição social, compreensão social. E esse é um conceito muito interessante para a gente também. Veja, nós só estamos aqui agora porque nós nos reconhecemos socialmente. Nós temos capacidade de estar juntos. A espécie humana é a única espécie na evolução que é capaz de estar juntos e formar grupos. Grupos culturais, sociedades, e sociedades enormes de milhares de pessoas. Por quê? Porque nós nos reconhecemos socialmente. Nós nos reconhecemos socialmente e interpretamos a mente dos outros. É curioso, né? Quando eu olho para vocês e vocês olham para mim, nós estamos interpretando a mente um do outro. Nós estamos expressando compreensão social, sem o que a adaptação social seria impossível. E quando é que isso aparece? Essa habilidade aparece. Veja, se nós pusermos uma porção de, sei lá, pode ser cachorro, cavalo, galinha, passarinhos da mesma espécie, nós pomos todos juntos, eles não vão interagir entre si. Provavelmente eles vão se degladiar, né? Os humanos não, os humanos interagem como grupo. E eles se protegem como grupo. E até se degladiam grupo contra grupo, mas eles se reconhecem socialmente. Essa capacidade de reconhecer o outro, de atribuir sentimentos a outra pessoa,
de atribuir intenções a outra pessoa, mesmo que sejam diferentes das nossas. É isso que se instala na criança nessa fase da educação infantil. Então, até mais ou menos 6 anos que as crianças desenvolvem suas habilidades de compreensão social ou de cognição social. Quer dizer, ela reconhece a mente do outro. Isso fica meio estranho se a gente fala assim, reconhece a mente do outro, mas é isso mesmo, a gente interpreta o que vai pela mente da outra pessoa. Isso a gente pesquisa com alguns recursos que a gente testa quando a criança se torna capaz de reconhecer que ela pode gostar de uma coisa que a outra pessoa não gosta. Que ela gosta de um tipo de comida e a outra pessoa gosta de outro tipo de comida. Que uma pessoa sabe uma coisa que a outra pessoa não sabe. Porque a criança sabe uma coisa e a outra pessoa não sabe a mesma coisa que ela sabe. Então essa comunidade de mentes é que se instala na educação infantil e que é tão importante de ser desenvolvida porque ela expressa essa cognição social que nós precisamos para vivermos em sociedade. Sem isso a gente não conseguiria viver em sociedade. E o cérebro da criança, então, vamos dizer assim, é uma máquina de aprender que é input, alguma coisa que vem do meio ambiente. O que vem do meio ambiente? Tudo que entra pelos nossos sentidos. Mas como é que surge o significado? A significação, que é aquilo que expressa mais profundamente a nossa humanidade. A linguagem. Então, atualmente, as relações entre pensamento e linguagem são muito estudadas, já se sabe bastante, mas não suficientemente, mas está muito claro, pelas nossas análises, pelos resultados que a gente tem, está muito claro que o nosso pensamento conceitual, a nossa capacidade de raciocinar, de argumentar, de levantar hipótese, de analisar, seja indutivamente, seja dedutivamente, essa capacidade, ela surge e se desenvolve apoiada na linguagem. Então, aqui que eu insisto na importância da linguagem nos primeiros anos de vida. É fundamental. Antigamente a gente falava assim, não precisa falar com o bebê, ele não entende mesmo, vamos falar com ele para quê, né? Então fica quieto, dá banho quieto, troca fralda, não precisa falar com ele, precisa sim. Precisa sim, porque a linguagem humana, ela é acompanhada do rosto e do olhar que transmite para o bebê esse input de informação que ele precisa para processar e desenvolver as suas redes neurais. O bebê tem lá, já no primeiro ano, ele já tem milhões de neurônios. Mas as redes, as conexões, elas vão ocorrer na medida em que ele interage com o meio, especialmente o meio social. Sobretudo o meio social, sobretudo o rosto humano, a voz humana, a linguagem. Então, a linguagem tanto em quantidade quanto em qualidade. Em quantidade, eu coloquei só assim, isso foi uma pesquisa, tem algumas feitas sobre que diferença faz ouvir muitos enunciados ou poucos enunciados. Aqui é que a gente faz uma diferenciação entre a linguagem receptiva
e a linguagem expressiva. Obviamente, no caso do bebê e da criança que ainda está aprendendo a falar, é a linguagem receptiva que é mais importante. Ela tem que receber. Ela não fala, mas ela recebe. Antes de conseguir falar, de ter a sua linguagem expressiva, ela tem que ter a receptiva. E a receptiva é processada por ela. Então, a quantidade de enunciados que uma criança recebe favorece o desenvolvimento mental. O que quer dizer que favorece o pensamento, a compreensão, a inteligência, a cognição social e até o controle das próprias emoções. Então, a criança está recebendo a linguagem. A linguagem qualitativa também importa, que a qualidade da linguagem que a criança está recebendo. Eu ainda estou falando da linguagem receptiva. Então, quantidade é importante, qualidade é importante. E qualidade quer dizer o quê? Quer dizer as palavras bem pronunciadas, porque a criança já vai ouvir a linguagem, as palavras na sua melhor natureza, na sua melhor qualidade. Então, o vocabulário, a extensão do vocabulário, a composição das frases e, por isso, um modo de promover essa linguagem de melhor qualidade são os livros. E é por isso que, com tanta frequência, a gente encontra essas recomendações. Leia histórias para os seus filhos. Ler história é diferente de contar histórias. São duas habilidades. Contar histórias também é bom, mas quando se conta história, o que importa mais é a relação face a face com quem está contando a história. Quando se lê história, o papel da linguagem é mais marcante. Então a gente está lendo a história e a criança está percebendo que o adulto se refere a um terceiro objeto, que é o livro, a revista, o lugar onde a história está. Ou hoje, um iPad ou um computador que desempenha a mesma função, né? Então, nas sociedades atuais, a linguagem oral encontra sua completude na linguagem escrita. Quem é que não se coloca essa pergunta, né? Ah, meu filho já sabe ler? Quando que ele vai aprender a ler? Ah, eu não quero que ele aprenda a ler tão cedo. Não, vamos deixar, mais tarde ele aprende. E aí nós temos uma guerra de opiniões. Não pode deixar a criança aprender muito cedo. Ah, não, tem que aprender muito cedo. Vejam, nós precisamos tentar ir à natureza da questão. Linguagem é necessariamente, inicialmente, linguagem é essa expressão verbal, oral. E eu gostaria de sinalizar que eu estou falando do verbal. Quando eu digo o cérebro se forma, o pensamento se forma usando a linguagem é um instrumento do pensamento, eu estou falando da oralidade, da fala. Linguagem no sentido estrito. Falar é a base do pensamento científico. O verbal, porque o verbal é aquela linguagem instalada num grupo humano que todo mundo compreende, que tem um referente comum. A linguagem escrita é uma expressão da fala, é uma expressão da linguagem oral. Ela não é mais do que isso. Na sua origem, quando nós aprendemos a ler e a escrever, nós aprendemos a representar aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos está ali guardado. E se a gente mostra para outra pessoa,
a outra pessoa vai entender o que a gente queria falar sem que a gente fale. Ontem a minha sobrinha me mandou umas fotos do filhinho que está completando 4 anos, que deu papel para ela. E ela falou, o que você quer? Não, mamãe, toma. Aí ela pegou o papel, estava escrito, ele disse, ó, toma o papel, você pode me dar isto? Ela ficou curiosa, falou, o que será? Ela pegou o papel, estava escrito chocolate, né? Uns errinhos de escrita, mas ele estava tentando escrever chocolate. Veja, ao invés de falar, ele deu escrito. Então, ele entendeu que a fala estava gravada ali no papel. Então, a escrita é isso, é gravar a fala. E nós precisamos aprender a fazer isso. E será que é triste, difícil, penoso, horroroso aprender isso? Engano, gente. As crianças ficam felizes quando elas conseguem grafar aquilo que elas fazem. E outras pessoas reconhecem o que é aquilo sem que elas falem. A questão é como fazer isto. Tá? Como é que a gente faz isto? Nada que contraria a natureza, o interesse, o desejo faz bem, a não ser o esforço. Mas esforço é outra coisa. O esforço é aquela tentativa de obter alguma coisa que a gente deseja. E aí a gente faz isso com prazer. E isso é bom que a criança aprenda também desde pequena. E por fim, eu deixei uns links aqui. Não, na verdade eu já estou terminando, para a gente poder conversar um pouco mais. Eu deixei alguns links, não sei se vocês conhecem os TED Talk. Alguns de vocês acho que já conhecem. Então, é uma série de vídeos que foram feitos com especialistas de diferentes áreas. Na psicologia, nós temos alguns vídeos muito bons. Eu só selecionei alguns aqui, mas se vocês entram no TED Talks, inclusive vocês põem o nome do que vocês querem encontrar, vocês vão ver, há uma seleção, eles não põem qualquer palestra lá, nem qualquer conferência. É uma seleção de especialistas reconhecidos que desenvolvem um tema. Estão em inglês, porém, tem letreiro em várias línguas, inclusive em português. Então, se a gente ali do lado direito, sempre tem uns cliques onde a gente pode colocar o letreiro em português do Brasil, para diferenciar do português em Portugal, e a gente pode imprimir também o letreiro. Então, isso permite que a gente acompanhe a fala, compreendendo com mais profundidade o que foi colocado. Enfim, eu acho que eu termino por aqui, falei mais do que eu tinha programado, mas talvez a gente possa, sim, conversar um pouco sobre tudo isso. Não sei se eu posso tocar em outros assuntos, assim, que vocês queiram colocar. Eu estou terminando com a importância da linguagem. É a linguagem receptiva, que vai possibilitar a linguagem expressiva, e nós precisamos da linguagem expressiva. E é assim que a mente da criança se forma, além de outras coisas, claro, mas a importância da linguagem é sempre fundamental. Então, acho que era isso. Obrigada. Então, a gente pediu para a Regina fazer uma fala inicial, porque o nosso objetivo é que a gente possa fazer uma palestra mais dialogada, tendo em vista, né, que a Maria Regina tem aí muito conhecimento para atender as nossas demandas. Então, pensando nas perguntas das famílias, então, principalmente nós organizamos algumas perguntas que foram até na nossa carta, né, de convite, né, para vocês. Mas a gente queria ouvir um pouco os pais no sentido das perguntas mais específicas, perguntas mesmo que trazem angústias e que a gente é necessário conversar com o outro, é necessário ouvir outras vozes para tentar chegar aí na melhor forma de atender as crianças e participar desse movimento de desenvolvimento, como a professora falou.
Então a gente fica aberto agora para as perguntas, reservamos esse tempo para isso. Quem é que quer começar? Agora eu tô com vergonha de falar, estão altas. É assim, eu tenho um bebê de 1 ano e 2 meses, ele é bem, acho que bem inteligente, bem dinâmico, e a gente conversa, eu sempre conversei com os meus bebês, eu tenho 2 filhos, uma de 6 anos, que está aqui no 1º ano, e esse de 1 ano e 2 meses. Então, desde que nasceram, a minha sogra falava, por que você fala com eles? Eles não entendem. E eu falo, não, eles entendem. Enfim, e ele hoje, ele ainda não fala mamãe nem papai. Ele fala água, ônibus, mamãe e papai não. E Dedé, que é a minha filha Isabel, ele chama ela de Dedé. E ela se chamava de Dedé quando era pequenininha. Só que tudo é Dedé. Eu sou Dedé, ela é Dedé, ele é Dadá. E várias outras coisas são Dedés. O que ele está querendo dizer assim, tipo... Na verdade, eu estou um pouco confusa. Eu achava que era só minha filha Dedé, eu vi que eu sou, a foto é... Só ele que é o Dadá. E o resto é Dedé. Tá tudo dentro da normalidade? Tá ótimo, tá muito bom. Não, tá muito bom. Porque, veja, nós usamos conceitos, né? Quando você fala... mamãe é só essa pessoa aqui que é a mãe, não é qualquer um. Se eu falo, sei lá, cachorro, au au, é só para o cachorro. Mas quando a gente está aprendendo a falar, não, né? Quando a gente está aprendendo a falar, o que a criança compreende é um conjunto de expressões que comunicam e que ela não consegue reproduzir. Veja, a criança compreende, quando você fala com ele, provavelmente, quando você fala com ele, o que acontece? Se você disser, você falou que ele entende Dedé, né? Se você falar, cadê a Dedé? Ele vai procurar, vai mostrar que ela tem lá. Ele sabe qual é a Dedé. Agora, ele quer dizer outras coisas que ele não consegue, então ele usa a mesma palavra. Não, e ele vai dormir, ele olha a foto dela, que está no quarto dele, fica, Dedé. Dedé, ele se despede dela. Veja, deu certo para ele fazer aquilo e ele tem reação do ambiente. O que é fundamental para a criança é que o ambiente reaja ao que ela faz. O que eu estava dizendo de contingência de resposta é ter alguma coisa de volta. Quando o bebê faz alguma coisa e o ambiente responde, ele repete aquilo que ele faz. Na verdade, o que ele procura é estabelecer essa atenção conjunta, essa resposta conjunta. O bebê que não tem um meio que responde a ele tem o desenvolvimento prejudicado. Aí sim, ele faz alguma coisa e não acontece nada. Então, ele tem que receber alguma coisa de volta. Agora, fala é conceitual, ela vai demorar bastante para ser conceitual. Na verdade, até os 2 anos, dificilmente... Bom, atualmente as crianças estão desenvolvendo mais rápido, né? Bastante mais rápido do que antes. Mas é um processo contínuo, é um processo contínuo. A fala dele não tem um significado conceitual como a nossa tem. O meu sobrinho neto, o pai usava como é que chama esse negócio de médico aqui? Como é que é? Isso, um estetoscópio. Deram um estetoscópio para ele de presente, e o pai pegou e pôs assim nele e falou tchum, 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 do coração, né? Do barulho do coração. Agora o pai se chama Tchutchu. Ele não fala papai, é Tchutchu, ele é Tchutchu. Então tem um significado que expressa a ligação com o real, mas não é um significado conceitual como para nós, né? Mas o importante é a gente responder sempre, ter uma resposta para ele. Tem uma questão aqui, Boa noite. Parabéns, professora Maria Divina, inicialmente, por
gostaria de parabenizar por transitar num tema tão complexo, tão amplo, né, e conseguiu nos trazer uma mensagem tão interessante. Mas a senhora deve ser bastante solicitada quanto à minha questão, que é, se hoje em dia contrariar os interesses, né, sempre é contraproducente, como é que nós fazemos hoje, diante de tantos estímulos, para orientar os interesses para aquilo que nós achamos que é o desenvolvimento daquele momento, quer dizer, o aprendizado requer naquele momento, diante de tantos estímulos visuais, de internet, de games, como é que a gente faz para orientar e limitar, circunscrever esse tipo de... Esse é o mais difícil de todas, né? Esse é o mais difícil de todas. Mas vamos pensar juntos, você descreveu bem o problema. Todos nós temos esse problema, né? Quem não tem? Todo mundo tem. Principalmente nos dias de hoje, por quê? Porque a sociedade é heterogênea. Os estímulos são heterogêneos. E a gente quer orientar. Qual é o primeiro problema? Nós mesmos, né? Nós mesmos. A gente está irritado. Eu estou cansado. Agora eu não estou a fim disso. Pô, ainda mais esse problema. Então, eu acho que o primeiro desafio é a gente estar bem. Porque quando a gente não está bem, a gente não consegue fazer mais nada. Esse estresse da vida contemporânea, né? A gente está estressado, a gente está cansado. Eu amo meu filho, eu quero fazer tudo para ele, eu quero mesmo, mas como que eu controlo essa situação? Tem situações que fogem ao nosso controle. Então, eu diria o seguinte, a primeira coisa, vamos fazer tudo que a gente consegue para poder ter o nosso autocontrole. Quando a gente tem o autocontrole, a gente consegue se comunicar melhor. A gente consegue se comunicar melhor e aí olhar a situação do ponto de vista da criança, né? Da criança, não sei se do adolescente, como ele está vendo. Porque quando a gente está tranquilo e a gente pensa, a gente sai desse estado, nossa, está fazendo isso, como que eu vou fazer para impedir, para mudar, para direcionar, para orientar? A gente não consegue, porque a gente não está bem. Quando a gente respira, conta, respira, fica bem. Primeiro fica bem. Na hora que você está bem, você comunica. Quando você comunica, a coisa funciona. Porque, veja, pensa sempre assim, esse aqui eu acho que é um princípio de psicologia muito bom. Nós não conseguimos mudar o outro, mas nós conseguimos mudar a nós mesmos. Eu consigo trabalhar em mim mesmo. Fazer que o outro mude eu não consigo. Mas, se eu comunico com a outra pessoa, se nós comunicamos, eu vejo a outra pessoa como alguém que me vê. Percebe que geralmente nós somos assimétricos. Eu estou olhando o meu filho, o que está acontecendo com o meu filho? E nós esquecemos que meu filho está olhando para mim. E ele está percebendo a minha subjetividade também. Então, ele está me olhando com que olhos? Como ele está me vendo? Percebe? Que é de duas mãos. É simétrico. É daqui para lá e de lá para cá. Quando a gente consegue essa percepção, acontece aquilo que a gente chama de diálogo, de poder trocar, de poder conversar. E no mundo de hoje, gente, só isso funciona. Ou seja, se nós achamos que o que a criança está fazendo está errado, nós devemos ter uma razão para isso. Então, nós devemos saber comunicar e dizer para ele por que aquilo está errado. Por que ele poderia fazer algo melhor. Então, do tipo assim, eu não estou entendendo, me explica, por que você está fazendo isso? Me ajuda a entender. O que está acontecendo? Olha, o que você acha de, sei lá, você entra numa via de duas mãos. E eu acho que isso é mais difícil de fazer. E quando você entra nessa via de duas mãos, o educando, filho, criança, quem for,
ele te enxerga de um outro jeito. Isso afeta a consciência dele, a tomada de decisão, de um modo positivo. Por quê? Porque ele deixa de ficar na defensiva, né? Se ele está com necessidade de fazer alguma coisa, seja lá o que for, a gente se mostra contrário, ele se defende. Ele se defende, então nós precisamos achar uma via comum. Eu acho que a gente consegue quando a gente está bem. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue, não. Você ia dizer alguma coisa? Muito obrigada, estou muito contente de estar aqui participando da sua palestra, né? Mas assim, eu fiz uma anotação que complementa a dúvida do colega, mas assim, quando você está falando de olhar a criança, a gente poderia usar esse termo, criar uma conexão, né? Penetrar o mundo da criança para conseguir essa interação e, enfim, uma alteração de comportamento, enfim, o que, sei lá, passar na nossa cabeça. Mas eu coloquei assim, ó, como agir no caso de dar contingência e estar junto, como a senhora colocou, e não substituir o interesse da criança, né? Porque a senhora falou que tem pais que hoje, ao invés de aproveitarem a oportunidade que emanou da criança, vai lá e substitui o interesse e não está junto, né, ao interesse que parte da criança. Então, não substituir os interesses. Aos interesses, quando hoje o interesse muito grande por tecnologia, né, e a gente escuta muitas críticas em relação a isso, né? Hoje é muito excesso de tecnologia. A minha filha, por exemplo, ela quer ficar no tablet o dia inteiro. Isso é um interesse que parte dela, porque na escola está todo mundo falando de tablet. Ou ela quer ficar no Netflix e no YouTube, né? Então, eu não quero estar conectada com ela nesse sentido, porque não acho que isso seja saudável, porque a gente escuta uma série de críticas com relação a isso. Então, assim, queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Maria Regina, eu só acrescentaria mais uma questão que diz respeito a essa interpretação humana, né? Que muitas vezes as crianças substituem a tecnologia por essa conexão rosto a rosto, olho a olho, né? Direta com as pessoas. Então, olha, eu tenho o meu modo de ver isso. Essa questão, claro, você tem opiniões muito diferentes, né? Eu vou dizer como eu vejo a partir da psicologia que eu conheço, da interação humana. O mundo mudou. A tecnologia informática mudou o mundo. Vocês sabem que os filmes de ficção, os livros de ficção fizeram previsão sobre várias coisas para esse futuro e ninguém previu a internet. Ninguém previu que a internet ia acontecer. E a internet mudou muito, realmente. Então, eu acho que você está porque a Sueli também está colocando. As crianças de hoje são isso que a gente chama de nativos digitais, né? Eles já nasceram assim. Ó, eu faço um esforço enorme para me adaptar a isso. Aí entro lá nas redes sociais e fico fascinada. De repente eu entro nas redes sociais e começo a achar gente que eu não vejo há anos e converso com eles à distância e falo, pô, que legal, né? Essas crianças nasceram assim, gente. Então, sabe, não vamos mudar isso. Eu acho que nós não vamos mudar isso. Nós temos que lidar com isso. Temos que processar esse mundo como ele é. Agora, as crianças... É um problema? Nós achamos que é. Não sei se é. No mundo de hoje, para nós, porque nós dizemos assim, tem gente que fala assim, as crianças não passeiam mais, não andam na rua, não brincam de roda, não sobem em árvore, não faz isso, não faz aquilo e tal. Ué, tá bom, mas o mundo mudou. Naquela época eles também não tinham iPad, celular, essas coisas todas, né? Olha, nós nos chocamos com a mudança. Agora, eu diria o seguinte, esse mito de que nós não podemos mudar o interesse
dos nossos filhos ou crianças, eu acho que é um mito. Pode mudar, sim, porque interesse muda. Interesse muda, interesse é circunstancial. Então, por que não mudar o interesse? Se muda o interesse é para alguma outra coisa, o interesse expressa a pessoa inteira, não vai fazer mal para a pessoa. Mas o difícil é, às vezes você diz assim, bom, eu quero que ela se interesse por outras coisas além do celular, né? Ou sei lá do que. Ou ele está se interessando por uma coisa, eu gostaria que ele se interessasse por outra. Obrigar a revelia é uma coisa. Conversar, argumentar, oferecer vantagens de outros interesses, isso é troca. Isso é troca humana. Eu acho que nós temos direito e dever de fazer isso. Eu acho que o educador tem dever de fazer isso. Se você consegue argumentar a respeito dessa tecnologia, né, que realmente tem um uso abusivo, preocupante. Mas será que a gente não está dando exemplo? Esses dias eu vi numa revista assim, uma mãe e um filho e outra mãe e um filho. A mãe lendo o livro e o menino lendo o livro. Do outro lado, a mãe com um celular, um iPad e o menino assim, no celular. A mãe do celular olhou para a outra e disse: nossa, como você faz para o seu filho gostar de ler? Às vezes nós estamos dando exemplo e nem percebemos que nós estamos dando exemplo. Mas eu sou contra rejeitar a tecnologia, porque acho que é caminho errado. Agora, ajudar a pensar nisso, ajudar a desenvolver outros interesses, isso a gente pode fazer. Porque existe vida além do iPad, do celular, do computador, né? Mas se a gente não mostra para eles, se a gente também não tem essa vida, como que eles vão ver essa vida de outro jeito? Acho que é complicado. Temos uma aqui, ó. A minha pergunta é muito na linha que eles estão perguntando, porque eu tenho uma criança de 2 e uma de 5. E a de 5 não foi apresentada nenhuma televisão, nenhuma tecnologia até os 2 anos e qualquer coisa. E a pequena já veio naquela onda terrível, né? E eu percebo a diferença das duas, né? Então, assim, a mais velha sabe brincar sozinha, tem uma percepção completamente diferente. A pequena é aquela coisa que ela está falando, assim, viciar no iPad, não quer largar, grita, entendeu? Tem 2 anos. E para mim é muito difícil isso, porque eu segurei muito a mais velha para ela realmente desenvolver outras coisas. Eu tenho essa percepção, acho que a tecnologia vem, ela vai chegar, mas a gente tem que arrumar um equilíbrio. E eu realmente não sei o que fazer com a pequena, porque a grande já está, ela consegue um equilíbrio menor, você tem que tirar, mostrar outras coisas, brincar com ela, mas a pequena você está ali brincando, ela demora às vezes meia hora, 40 minutos para perceber se quer que eu estou brincando com a outra e despertar o interesse. Isso me assusta bastante, assim. Mas não é interessante, você mesmo está dizendo, quando nasceu a de 5 anos, você conseguia controlar isso. Você não controlou agora, quando de 2 anos, porque você não conseguiu mais. Consegui. Você não conseguiu. Porque a mais velha já estava toda envolvida. Já. Pois é, você já tinha muito mais essa tecnologia dentro de casa. Então, eu vejo isso nos meus sobrinhos netos também. A minha sobrinha faz de tudo para controlar, mas aí chega alguém, chega o outro. Está muito presente, assim, aqui. Primeiro, não sei te dizer o que fazer para controlar. Segundo, eu não sei se tem que controlar. Terceiro, eu diria assim que se a gente tem outros interesses, a criança embarca neles. O problema está em nós, não neles. Nós é que não damos esses outros interesses para ele. Se a gente tivesse ali, você tivesse outras coisas para ela fazer no lugar disso, ela faria. Acontece que nós não temos.
Nós não temos, né? Suponha que você tivesse ali um lugar com opção de coisa, pintura, estímulos divertidos para ela com outras crianças, ela ficaria ali. Mas, em geral, o que nós temos é dentro de casa, você está lá na sala, ou dentro de casa, com outra, você não tem outro espaço para oferecer para ela. Então, o que a gente faz? Tirar o celular, o equipamento dela, sem dar nada em troca? Acho que o problema é nosso. Se o problema é nosso, e se a sociedade está assim, é aí que eu não tenho resposta. Se nós achamos que é um problema, a gente tem que buscar substitutivos, não tem? E onde que a gente vai buscar? A sociedade também não está deixando a gente buscar substitutivos. A gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta do mundo e a gente tem que chegar em casa e ainda tem que arrumar todo esse espaço. Então a sociedade não está deixando a gente, está deixando a gente porque a gente não percebe nada, a gente está deixando o nosso filho. Então, eu acho que nós analisamos essa situação agora com os padrões de antes. E nós não temos padrões para encontrar respostas melhores para essa situação aqui. Talvez ela não seja tão ruim quanto parece. Se as crianças não desenvolvem essas habilidades que a gente desenvolvia antes, vai ver que elas estão desenvolvendo outras. Eu acho que a gente precisa prestar mais atenção. Se a gente precisa prestar mais atenção, olha, eu acho que a sociedade anda para frente. Eu não acho que anda para trás. Quando a gente diz antigamente era melhor, é porque a gente está envelhecido mesmo, né? Diferente sim, melhor não. Porque quando a gente era mais jovem, a gente não reclamava. A minha avó fica falando que no tempo dela era melhor. A minha bisavó dizia que naquele tempo era melhor. Agora a gente fala a mesma coisa. Eu acho que não era melhor. Bom. Eu tenho duas perguntas na minha vida com relação a essa história da tecnologia. Eu acho que tenho muita sorte de ter um filho que gosta muito de desenhar. Então eu tenho que ele gasta muito mais papel do que bateria, mas isso é uma coisa dele. Assim. As duas pulgas que eu tenho com relação à tecnologia são: a senhora falou que as crianças estão muito aceleradas, né? Acho que a tecnologia está deixando elas ainda mais aceleradas. Uma criança que usa muito o tablet, muito o celular, tem uma super estimulação, e onde que isso vai parar? Essa é a primeira pulga. A outra pulga Mas eu não entendi a primeira. Você está dizendo isso como negativo ou você só está constatando? Eu não sei, porque eu não sei onde vai parar. Então essa aceleração deles, eu não sei se vai ter um limite, se de repente a gente vai ter daqui a 50 anos uma geração de gente maluca, porque foi super estimulada, que entrou numa velocidade absurda. Não sei, pensando, talvez já estou super acelerada. A outra questão é a questão da gratificação imediata. Então, a criança que está brincando com o celular, com o tablet, aquilo entrega para eles o que eles querem na hora que eles querem. Então ele clica e tem, não quer mais, eu mudo e pego o outro. E o mundo não é assim. Eles não têm o que eles querem na hora que eles querem. Eu clico e acontece. Como que a gente diminui essa sensação deles de que o mundo vai ser assim, que eles vão clicar e vão ver? E como que a gente diminui a frustração deles, porque o mundo não é mesmo. Eu não sei, eu posso estar falando alguma bobagem aqui, mas eu acho que... Por que é ruim ser tão rápido? Não sei se é tão ruim assim. Por que é tão ruim? Eu acho que a gente não está acostumado. Eu acho que é diferente, a gente não está acostumado com isso. O mundo ficou assim rápido e vai ficar mais ainda. Professor, tem mais uma questão aqui.
Boa noite a todos. Aproveitando um pouco o gancho de tudo que foi falado, eu tenho uma filha de 6 anos. Eu acho que eu consegui, no começo, que minha mãe falou, controlei a primeira filha, certo? Só depois de 2 anos. Eu tentei estimular minha filha muito a brincar com boneca, dar nome às bonecas, brincadeiras, desenhos. A tecnologia está chegando. Quando eu vou hoje no restaurante, eu vejo assim, ambientes de pessoas adultas, com alguns filhos na mesma mesa, elas não interagem, certo? Mas ao mesmo tempo, muitas vezes aquilo que nós estamos propiciando aos nossos filhos, é muito gostoso sair com a família, com os amigos e casais, são ambientes que não trazem atrativos para as crianças. Então, como falar que ela tem que lidar com os velhos, se isso não é atrativo? Então eu sempre tento ver se tem alguma mesa vizinha, se tem alguma criança que possa ter uma interação melhor. Eu brinco com a outra criança para ver se eu proporciono essa integração. Mas por outro lado, a senhora nos fala que nós não podemos afastar os nossos filhos da tecnologia. E agora eu penso, será que eu estou deixando a minha filha ficar atrasada? Porque eu pensei, não, porque eu sou muito crítico nesse aspecto. Tipo assim, os pais são os exemplos. Não adianta eu ensinar se eu não dou exemplo. Nós somos vitrines. Mas eu pensei, pô, todas as escolas estão se modernizando. Tem aula de computação, tem aula disso, daquilo. Eu falei, para mim, isso eu vou deixar por conta da escola. Eu não sei se eu estou fazendo o correto. Porque ela brinca com o celular, mas é aquela coisa também que não, ela não se viciou. Hoje ela fala, papai, vamos desenhar junto? Vamos desenhar junto. Papai, vamos brincar, pular corda? Vamos pular corda junto, certo? Então, só que agora vem essa preocupação. Será que eu também não estou alienando a minha filha um pouco dessa tecnologia, se é necessário? Porque nesse ponto foi bom, ela não tem esse vício de ficar, certo? A gente consegue tratar isso. Só que vai vir um pequenininho agora no mês que vem. Eu estou aproveitando esse gancho. Será que eu vou conseguir? Mas por ela não estar tão imbuída nesse âmbito da tecnologia, talvez seja mais fácil para mim. Só que agora me veio a dúvida. Eu não estou atrasando minha filha. Por não estar propiciando um tablet, por não estar... E eu vejo outras crianças, os meninos dela, que pegam um monte de joguinho interativo, um monte de coisa, e ela não está participando desse mundo, digamos assim. Estou muito distante da realidade. Eu acho que essa questão todos temos, né? Todos temos, claro, o mundo mudou muito, gente. Mudou muito. Olha, quando eu fiz a minha tese de doutorado, não existia computador. Eu usava uma máquina de escrever, que os jovens de hoje não sabem o que é isso, né? A velocidade é muito grande. Então, eu diria o seguinte, existe sim distúrbio psicológico que está sendo tratado na clínica com crianças e jovens que colaram tanto no uso da internet que não conseguem fazer mais nada. E aí esses vão para atendimento clínico. Isso existe, é verdade. Mas eu acho que a gente tem que monitorar, porque se a criança ou o jovem ele está usando isso, mas na verdade ele não está deixando de conversar, de ter alguns amigos, de sair passear, de fazer alguma coisa, pular corda. Eu acho que às vezes a gente está com medo demais. Que tem que monitorar? Tem sim, mas é bom a gente não ficar assustado demais, porque o mundo vai ser assim. Vai ser muito mais rápido. Tudo acontece sim, com uma rapidez espantosa. E a avalanche de informação é espantosa. E aí eu só diria mais uma coisa. Para isso, como para outras coisas, vamos conversar com a pessoa para perguntar o que ela acha disso? Sabe, se a gente tenta conversar, mesmo a pequenininha aí de 6 anos, como que as tuas coleguinhas, elas têm também iPad? Elas gostam disso? Elas fazem jogo eletrônico? O que elas fazem? Você acha bom? Por que você acha bom? Você acha ruim? O que você acha? Qual que é a vantagem? Como que eles são?
conversa sobre isso. Eu acho que conversar sobre essa questão ainda é o melhor jeito de lidar com ela. Porque quando a pessoa conversa com você, a criança, o jovem, quando ele fala com você, mesmo a pequenininha de 4 anos, 5 anos, ao invés de simplesmente, ó, de tal hora, depois não pode mais, conversa, faz um combinado. Faz um combinado, conversa, vamos fazer, o que você acha, porque quando ele toma consciência, ele mesmo processa melhor. Aí você fala com ela outras alternativas. Se ela insiste, a criança insiste que ela quer fazer isso, você pergunta por quê. O que ela está ganhando? O que está trazendo para você? Como que é? Tenta entender. Em geral, eles têm um motivo. E eles mudam também. Eles também mudam quando você dá uma sugestão. Eu acho que o que não pode é largar lá. Deixa fazer o que quer, deixa fazer o que quer, não. Agora, conversar, tentar entender, perguntar por quê, por que isso, por que o outro, como que são os outros, como que são as outras. E nós, olha, no que isso aqui vai dar, como que é, abre perspectivas. Não tem outro caminho. Ó, se a gente pensa, nos anos 60, que eu era adolescente, nos anos 60 era a questão sexual. A maior aflição das famílias era a questão sexual, porque a gente estava perdendo o tabu naquela época. E o caminho era conversar. Proibir não levava nada, né? Conversar. Conversando a gente ia se acertando. Agora a internet. É esse mundo maravilhoso que se abre, porque é um mundo deslumbrante, gente. E aí tudo, os jogos, né? Esses jogos de realidade artificial são impressionantes. Vamos conversar sobre isso, porque fugir não vai dar. Vai ser enfiar a cabeça na areia, né? Fugir não vai dar, eu acho que tem que conversar. Professora, mas que vai prejudicar ele não apresentar o iPad para a filha? Vai prejudicar? Ele perguntou se vai prejudicar ele deixar a filha longe do iPad, já que ele está conseguindo, né? Você não vai conseguir por muito tempo. Conversa com ela. Eu vou dar um depoimento que eu acho que vai ajudar o colega aí. A gente, eu e minha esposa, temos um Enzo de 6 anos, eu acho que vai ajudar você aí, o nosso depoimento. A gente também se preocupou muito no começo com o Enzo em relação ao negócio de tablet e tudo, e a gente segurou até os 4 anos, né? Até os 4 anos a gente deu uma blindada nele. E eu sempre tive uma pressãozinha aqui em cima da Lê, porque eu gosto de games, eu joguei muito quando eu era mais novo. Falava, tá na hora. E ela, não. Enfim, com 4 anos eu iniciei ele nos games. E acho que é isso que vai ajudar, porque eu olho ele hoje, ele gosta de jogar, às vezes ele quer até jogar um pouco mais, mas ele não é fissurado em games. Em casa a gente monta quebra-cabeça, faz desenho, anda de bike e outras atividades. Mas o pessoal está falando da tecnologia, eu acho que a tecnologia para o Enzo o ajudou, né? Porque ele tinha um amiguinho, Lucas, né? Que é um pouco mais velho do que ele, que é desses gamers fissurados, tudo, e toda vez que eles estavam juntos, o Enzo não sabia nada, né? Ele falava, vamos jogar, eu não sei, e toda vez que ele tentava, ele acabava ficando meio chateado, porque o Lucas era muito bom, e ele não jogava nada, né? E conforme ele foi aprendendo, ele pôde interagir mais com o Lucas, começar a participar, conversavam de outras coisas, jogavam juntos, né? Então, assim, olhando um pouco da tecnologia, eu acho que para ele foi bom, né? Porque ele, na verdade, desenvolveu coisas que para ele era ruim, olhando um amiguinho, hoje ele joga bem, né? Ele não é um fissurado, mas joga bem. Então é um depoimento um pouco diferente, a autoestima dele com o amiguinho e tudo, e isso não canibalizou e nem comprometeu as outras coisas que a gente gosta de fazer, principalmente ele gosta de lutar, espada, tem de tudo lá em casa, né? Nerf, né? Que a gente brinca com os filhos, da Helene também.
queria dar um depoimento que eu acho que a tecnologia para ele, o game, foi ótimo e a gente gosta. Oi, posso falar? Acho que ela que vai falar. Tem mais? Ah, tá. Falando para você do menininho de 2 anos, né? Que eu tenho um de 2 meses. Eu acho que se você conseguiu controlar sua filha, se ela não é viciada em internet, é mais fácil de você ajudar o seu filho. Pior seria se ela fosse, entendeu? Eu estou na mesma situação. Então, meu filho vê, minha filha tem 6 anos, ela já viu o iPad, eu controlo, são de 30 a 40 minutos por dia. Teve uma época que eu estava deixando mais e ela começou a ficar agressiva. Então, assim, queria tirar dela, a menina, ela é super delicada, super meiguinha, ela começou a ficar muito nervosa, muito agressiva. E aí eu cortei. E ela falava, mas vou brincar de quê? Eu falava, inventa, cria. Ah, não tem ninguém para brincar. Brinca, você tem seus brinquedos. E aí ela começou, mas eu ponho tinta, eu dou desenho, giz de cera, minha casa, até a parede, tem uma parede que eu reservei para eles pintarem. Então, mas hoje meu bebê quer o iPad dela. E aí eu falo, não, para ele você não vai dar. Então eu consigo controlar para que ele não pegue. Sabe uma coisa que eu acho importante? Eu acho que todo mundo, eu não sei se você trabalha fora, eu não trabalho fora. Então cada família também tem um jeito. Tem mãe que fica fora o dia inteiro, é mais difícil controlar. Mas eu acho que a ajudante que está com o seu filho tem que estar em sintonia com a mãe, com o pai. Então, tipo assim, se você determinar, olha, não quero que ele pegue o iPad. Pronto, você não quer que pegue e a ajudante tem que fazer também, entendeu? Acho que a família toda está em sintonia com o que a mãe quer para o filho. Se ele vai ficar no iPad o dia inteiro, se ele não vai ficar no iPad o dia inteiro. Porque se a mãe quer isso, mas a ajudante não faz isso e o pai faz de outro jeito, eu não sei, acho que não funciona. Então na minha casa todo mundo faz do mesmo jeito. O iPad é todo dia de 30 a 40 minutos. Pronto, e é isso. E no mais ela brinca de outras coisas. Eu acho que é saudável a tecnologia, mas eu acho que é um malefício grande para eles ficar o tempo inteiro no iPad. Eles deixam de ficar criativos, deixam de fazer outras coisas, entendeu? Que são importantes também. A minha pergunta é com relação a esse anseio da educação no dia de hoje, quando nós precisamos dizer algo para a criança, o que ela tem que fazer, e como estimulá-la a isso. Então, vou te dar um exemplo. Em casa, a gente procura conversar muito com as crianças, então a gente faz roda de conversa, então chega à noite, a gente senta no chão, como foi o dia, o que você gostou, o que te incomodou. Isso tem dado muito certo, é uma forma deles nos conhecerem e de nós conhecermos eles. Então, isso é uma coisa que eu compartilho com todos que tem dado certo. E aí me deram a ideia de repente, fazer um quadro de incentivo. Então, assim, de colocar quais são o que nós esperamos deles e acompanhar essa evolução durante a semana. Então, nós fizemos esse painel em casa, eu queria ouvir a tua opinião a respeito disso. Então, assim, foi acordado junto com elas. Eu tenho 2 filhas, uma de 4 e outra de 8. O que nós esperávamos delas? Se elas tinham alguma pergunta, o que elas achavam sobre isso. E aí, no final da semana, a gente avaliaria todos os dias. E no final da semana, elas fizeram uma relação de coisas que elas gostariam de fazer comigo, com meu marido, nos finais de semana. Então, coisas assim, desde as mais simples. Então, de repente, assim, eu quero fazer um bolo com a mamãe, eu quero brincar de boneca com você, eu quero brincar com o papai de fazer alguma coisa. Então, assim, aí ela relacionou, as duas relacionaram tudo que elas gostariam de fazer, e aí elas atingindo, né, a gente coloca carinha feliz, carinha triste, e aí a gente recompensa. Então, assim, a minha pergunta é, até que ponto que isso é algo que é estimulante, porque a gente está trabalhando só o comportamento, ou se o fato de eu fazer essa roda de conversa e olha como que foi o dia, eu poderia utilizar também para trabalhar essa consciência do que a gente pretende atingir. Não sei se eu estou sendo clara. Eu queria um pouquinho a tua opinião a respeito disso, que às vezes eu penso, será que esse é o caminho? Será que teria um caminho melhor para ajudá-las? Não, eu acho que você deu um exemplo interessante. É bom, eu acredito que é bom se as pessoas estão se sentindo bem.
Não tem uma receita que serve para todo mundo, né? Eu acho que o que serve para todo mundo é que a gente tem que se comunicar, tem que conseguir se comunicar. E isso é difícil. O adulto com a criança, as crianças entre si, a comunicação é difícil, porque é difícil por natureza, os interesses são diferentes e tal. Quando você está conseguindo se comunicar, está tudo certo. Porque ninguém está sendo obrigado a fazer alguma coisa. Imagine que outra família diga, eu vou fazer isso, o que você está relatando. E aí a menina diz, ah, mãe, eu não quero isso aqui não, eu não gosto. Por que você não gosta? Ela deve ter uma razão, você conversa com ela. Porque não dá para impor isso, agora nós vamos fazer assim. Mas quando você chega a um consenso, é perfeito. É perfeito. E é difícil chegar assim num consenso. É difícil porque nós somos problemáticos. Gente, às vezes quando a gente está falando assim de educar os filhos e tal, parece que a gente é a pessoa mais saudável do mundo, né? Nós não somos. Muitas vezes nós temos os nossos problemas, então a gente controla, né? A gente gerencia os nossos problemas. E a comunicação, poder comunicar com o filho, acho que é a primeira coisa, isso você tem que conseguir. O que você faz com isso, Maria? Porque nós pensamos assim, quando nós pedimos algo, quando nós queremos algo, mas o que eles querem também? Então foi uma forma de compartilhar. Exatamente. Posso? Boa noite. Vou sair um pouco aqui das perguntas do grupo pessoal e vou me ater um pouco à frase morte da sua palestra aqui. Criando filhos na dinâmica atual. Ali está falando de linguagem, inteligência, memória, desenvolvimento de habilidades na primeira infância. Partindo do pressuposto de uma criança que fica 90% do seu tempo no tablet e no celular, como é que ela vai desenvolver linguagem, uma vez que desenvolvimento de linguagem é fala, escrita, leitura e criatividade, né? Assim, eu não sei se já existem pesquisas com alguns resultados, eu sei que a internet é uma coisa recente, mas como você é acadêmica, deve ter acesso a algumas informações, se já tem algum prognóstico, mais ou menos, do futuro dessas crianças que estão submetidas a esse tanto de tecnologia e que por questões, às vezes, familiares, enfim, ou por gosto próprio, acabam ficando muito tempo na tecnologia e não desenvolvem essas habilidades e não desenvolvem a linguagem. Quando você fala 90%, você está dando um exemplo, porque se é 90% já está comprometida. Então ela não tem um ambiente minimamente saudável para se desenvolver. Sim, mas o que a gente ouve de relato em uma série de grupos é que os pais estão extremamente preocupados porque os seus filhos criaram dependência desses artefatos. Então, a gente entende que as crianças ficam muito tempo com isso na mão. Muito tempo. Então, fora o tempo que está na escola, o restante provavelmente está com um artefato desse na mão. Eu acho que já está errado, né? O ambiente não é saudável. Então, aí a minha pergunta é, como é que essa criança vai desenvolver habilidades e linguagem? Se ela é passiva, ela está jogando um joguinho ou assistindo um vídeo no YouTube. Ela não está escrevendo, teclando, mandando e-mail. Ela não é passiva, ela está interagindo informações. Escreve. Ela está interagindo com o personagem. Sim. A cabecinha está funcionando. Sim. Onde está havendo uma lacuna é no relacionamento social. Exatamente. Você tem gênios incapazes socialmente. Sim. Você tem até autistas que são brilhantes e são incapazes socialmente. Agora, no teu exemplo, se chegou lá, está precisando de terapia, né? Exatamente, não é o meu exemplo, né? Não, eu acho que falhou antes, né? Tem uma hora que só corrigindo. Porque nós estamos falando aqui de prevenir, né? Não, de prevenir.
Mas depois que aconteceu, tem que corrigir. Então, mas é uma coisa que está se arraigando cada vez mais dentro das famílias. A gente sente que... Sim, não é esperar, isso é um fato, né? Todo mundo aqui tem que ser um exemplo, ou próprio ou familiar, ou conhecido, né? Então, na verdade, sim, eu me questiono como é que a criança vai desenvolver a habilidade ali? Se ali ela não está... Eu acho que não vai. Tá, então, essa é a minha pergunta. Exatamente essa é a minha pergunta. Posso? Eu só vou mudar um pouquinho do tema, tá? Eu queria falar de linguagem também, um pouquinho de excesso, mas não a respeito de tecnologia. Aí é uma dúvida mesmo, eu queria ouvir um pouquinho a respeito. A gente sempre prima pelo equilíbrio para os nossos filhos, acho que aqui todo mundo. Só que naturalmente, eu tenho um de 4 anos e uma pequenininha em casa agora de 1. Mas naturalmente eles têm interesses divergentes, é natural de cada criança, pode ser um tablet, pode ser alguma coisa. Acho que um aspecto que eu tenho muita dúvida é o quanto eventualmente um interesse. Eu vou falar uma coisa específica, tá? Por exemplo, eu tenho o meu filho mais velho, ele é muito interessado numa linguagem mais matemática. A pequenininha você já vê que não é. Ela é mais um outro lado, ela é mais comunicativa, você percebe que ela é diferente. O quanto, por exemplo, ele tem muito interesse por esse lado matemático. Desde pequeno ele empilha, ele organiza. O quanto estimulado nesse sentido pode ser ruim, ou também o quanto que às vezes a gente se preocupa e vamos oferecer algum outro estímulo, tira um pouco isso, vamos para o outro lado, vamos desenhar, vamos brincar, mas naturalmente se você deixar uma hora ou outra ele volta para aquele estímulo. O quanto pode ser, o quanto eu estou tolhendo alguma coisa, estou cortando alguma coisa que ele gosta, mas por outro lado também eu quero incentivar os outros lados, né? Então a gente fica um pouco nesse peso, o quanto que é ruim tirar e o quanto que é necessário incentivar, né? De novo, a gente sempre, todo mundo quer o equilíbrio, né? A gente sempre quer o equilíbrio, mas a gente não quer prejudicar e também não quer exercer, né? Deixar natural, só que para um caminho que seja para ele bom, natural para ele também. Então, eu não tenho uma resposta para isso, porque você está falando de uma situação concreta, claro. A situação concreta é individualizada sempre. Então, vamos pensar assim, você pergunta para ele, quando ele volta para lá, você fala? Sim, sempre que você conversa... O que ele diz para você? Ele gosta, né? Ele gosta. Agora, essa linguagem matemática, a gente falou muito sobre fala, desenvolvimento da fala, essa outra linguagem também, ela segue o mesmo procedimento de aprendizagem, desenvolvimento, então é natural que ele está simplesmente... Eu acredito que sim, você tem preferências, porque no início, no bebê, ele tem todas as potencialidades do mundo, mas as redes neurais vão se formando e vão aparecendo interesses. A diversidade é maior na infância e a tendência é depois se focando. Quando a diversidade grande permanece durante muito tempo, aí a gente tem um problema, né? Mas se o foco vai se formando cedo e a pessoa está bem, há bem-estar, ela está tranquila, não há por que duvidar disso. Eu acredito que não. Eu acredito que não. São preferências que surgem cedo. E essas preferências que surgem cedo não são adversas. O Piaget observava passarinhos sem parar, né? O Jean Piaget, com 10 anos, ele publicou um artigo. O interesse estava muito focado. Eu acho que são interesses que surgem muito cedo, com muito foco. Não tem por que se preocupar. E eu acho que a gente tem que olhar sempre o bem-estar, né? O se sentir bem. E o se sentir bem não é inimigo do esforço. Eu acho que as nossas crianças precisam, sim, ser esclarecidas, incentivadas, ajudadas a aceitar o esforço como fazer isto para aquilo. Se eu faço isso, então acontece aquilo. Isso é uma coisa que é escassa numa sociedade de imediatismo como a nossa, de rapidez, tudo, né? A gente tem dificuldade em montar estruturas meio-fim, assim, cognitivamente.
faço isso para aqui. Então, a nossa perspectiva temporal. E às vezes porque nós temos dificuldades também, né? E isso é importante, porque sem esforço a gente não vai muito longe. E o esforço é agradável. Ele é agradável, ele é bom, ele é prazeroso se eu estou fazendo isso para aquilo, né? Eu acho que isso é importante. Vamos para a última pergunta, as últimas perguntas. Eu percebi aqui, né, que os pais têm assim, uma certa dificuldade, né? E o não, eu acho que é imprescindível na vida da gente. Nada é tudo sim. E eu digo assim, quando eu sou professor de educação infantil, onde mesmo teve reunião com os pais, eu digo assim para eles: é necessário dizer não quando tem que dizer não. Mas é difícil o pai falar não. Por que é difícil? Porque o não, a gente tem que explicar o porquê do não. E o sim, não. Ah, pode. Né? Ah, deu lá o tablet, o celular, sei lá. Eu falo assim, eu vim aprender a mexer um pouco com esse negócio agora, já nessa idade, né? As minhas filhas nunca brincaram na rua, brincaram no quintal, elas brincaram, elas aproveitaram. Não tiveram videogame, não tiveram nada dessa tecnologia. Ninguém está frustrado até hoje. E outra coisa, as filhas dela adoram a cozinha, adoram cozinhar. Fala cozinha experimental, né? Ai, vamos lá em casa, e a minha filha é confeiteira, e elas querem ficar ajudando, adora fazer bolo, adora fazer mexer na cozinha. Ninguém está lá viciado lá no coisa. A menina dela mais velha com 17 anos e a outra 3, não tem isso, graças a Deus. A tecnologia é importante, ela revolucionou, só que a gente não vive em torno dela só. Tem outras coisas consultando também, né? Mas o que eu queria perguntar era isso. E quando a criança tem esse desenvolvimento das habilidades, no caso da agressividade, como que a gente resolve a ajuda? Porque eu falo assim, a agressividade está fazendo muito parte da adolescência. As crianças estão assim, enraivecidas. Eu tenho 23 crianças na sala. 18 é assim, né, bem convívio harmonioso, que eu costumo dizer, né? Agora eu tenho 5 que assim, requer habilidade, requer sabedoria, e às vezes eu não consigo assim, entender o que vai ser satisfatório para a criança, porque quando elas têm essa agressividade, elas estão demonstrando que não estão contentes, o mal, né? Então eu falo assim, como que a gente pode estar contribuindo? Porque eu falo assim, o professor, os pais, eles estão edificando o ser humano, não é? Você contribui para a edificação do ser humano. Então, eu me sinto frustrada quando eu não consigo estar percebendo ou vendo como vai reverter essa situação. Eu uso muito essa frase que você falou. Eu não consigo transformar o outro. Eu me transformo. Então, eu me cobro. Como que eu posso estar agindo para melhorar essa situação? Entendeu? Obrigada. Teoricamente, eu acho possível. Você colocou muito bem uma opção de coisa. Mas a agressividade, não dá para falar dela assim, de repente, né? A agressividade é sintoma. Sempre. Ela nasce de alguma coisa. Sempre. E eu acho que tem que, em se tratando de criança, na educação infantil, tem que distinguir entre iniciativa agressiva e autodefesa, né? Porque às vezes a gente mistura criança que não está mostrando agressividade. Tem aquela que agride e é sintoma de alguma coisa. Tem que entender, saber como tratar. Agora, a que se defende, ela precisa se defender. E aí é outro tratamento que a gente tem que dar.
Mas eu acho que é muito complicado tudo isso. Temos mais aqui. Tem um casal de gêmeos, uma menina desenvolveu a linguagem muito precocemente e o menino não. E hoje ele está buscando palavras mais complexas, eles têm 5 anos. E aí ele para, de repente fica parado buscando a palavra. Ela vem e fala por ele. E ele fica bravo, falando, você não me deixa falar, não sei o quê. Então eu queria saber assim. E às vezes até a gente fica nervoso, porque a gente fica assim, é isso que você quer falar? Você não deixa eu falar, ninguém me deixa falar, não sei o quê. E aí eu queria saber assim, se a gente tem que deixar ele falar. Porque ele fica pensando, buscando a palavra, não é a palavra assim, rápido. Ou se a gente tem que ajudá-lo. Não, mas eu às vezes explico, a gente está te ajudando, a Duda está te ajudando, ela quer que você melhore. Não, mas eu não quero, ele expressa, eu não quero. Não, eu acho que isso que você colocou tem que... ele está com uma dificuldade concreta, mas o momento de tratar a dificuldade não é na hora que está acontecendo, né? Porque, claro, ele se sente muito inferior, ele diz, não, eu quero fazer, ele está falando no meu lugar, etc. Mas que ele precisa de ajuda, precisa. Mas tem jeito de fazer isso fora da situação. Encontra um joguinho, um momento de fazer alguma coisa junto, vamos em algum lugar, aí pega um livro, pega alguma coisa e exercita. Exercita o falar, nomear vocabulário, sem dizer para ele, você não precisa dizer para ele que é isso que você está fazendo. Mas encontra um momento de conversar com ele, para que ele possa conversar, inclusive usar outras palavras difíceis, geralmente com um livro que é bom, ou indo passear, indo fazer alguma coisa, porque aí você pode perceber se realmente ele tem uma dificuldade e precisa de ajuda. Ouve uma música, ele quer interpretar, e ele pergunta, ele ainda não sabe colocar assim, então ele faz esse nervoso. Não, mas eu estou perguntando, eu quero saber por que essa pessoa está falando isso na música, o que significa. E aí a gente tem procurado conversar com ele, explicar. Aí no livro, ele tem toda segunda, ele vai cada 15 dias ter uma biblioteca. E ele pega sempre o mesmo livro, que é uma história do menino, de um monstro, que não sei o quê. E todas as vezes que a gente interpreta aquele livro, e eu falo para ele, ele falou assim, não, é porque eu me identifico com a história. E é um menino que tenta falar com as pessoas não conseguem entender. Então a gente tem buscado interpretar texto. É isso que eu queria saber. Se ajuda essa interpretação do texto? Eu acho que ajuda. Ajuda, mas não precisa estar junto com a irmãzinha lá, porque aí eu tenho separado, né? Separado para não competir com a menorzinha. Deve ajudar. Uma idade. Eu acredito que sim. Obrigada. Oi, boa noite. A última pergunta. Dentro dessa linha de desenvolvimento de habilidades na primeira infância, até os 6 anos, como que é visto o desenvolvimento do relacionamento da criança com os coleguinhas? E quanto que os pais devem se dedicar a observar esse relacionamento e já tentar intervir, ou até, por exemplo, ter um papo cabeça com a criança, né? Ou isso até os 6 anos não é algo que é visto muito importante, é alguma coisa que é deixado mais para a pré-adolescência, adolescência. Por exemplo, a gente tem uma filha de 5 anos que às vezes chega à noite tendo crises, por exemplo, existenciais, que brigou com a melhor amiguinha dela na escola e que, não, agora eu vou trocar de amiguinha, minha amiguinha vai ser a outra, e a gente fica se perguntando, bem, e aí é um momento para a gente sentar, ter um papo cabeça com ela e falar, olha, o ser humano é um bicho complicado ou a gente vai estar assim, não se deve aprofundar tanto, porque amanhã ela vai esquecer e vai estar lá com a melhor amiguinha de novo, né? E é claro que também isso é um pouco amplificado, principalmente porque ela é menina, né? A mulher tem mais essa questão, o homem já é mais. Então a minha esposa conversa muito com ela, mas eu fico pensando, tem 5 anos, já é um momento de vamos ter papo cabeça, né? É uma fase que é importante os pais tentar interferir tanto nesse comportamento, ou
explicar, aconselhar? Olha, acontece assim, a gente vai ter problema a vida inteira, porque o relacionamento é importante e a habilidade social a gente precisa dela sempre, né? Agora, uma coisa que eu acho que a gente faz pouco e tem que fazer sim, porque ajuda o desenvolvimento da habilidade social, é interpretar a situação para a criança desde pequenininha, falando. Essa fala que vocês, inclusive, disseram aí, eu sempre falei com o meu bebê, eu falo, dizem que ele não entende, mas eu falo. Tem que falar porque ele capta a situação, ele capta o som da voz, ele vai fazendo relações com o som, embora ele não capte o conceito, e ele vai se adaptando confortavelmente àquela situação que está sendo criada. Então, em relação a outras crianças, desde pequeno, quando a gente interpreta a situação para ele, olha o amiguinho, a amiguinha, essa é a amiguinha, é a sua amiguinha, olha como, interpreta para ela que aquilo é bom, que ela pode brincar junto com aquela garota, ou com aquele garoto, com o menino, tanto faz. Enfim, que eles podem conviver, mas ao invés de deixar que isso aconteça espontaneamente só, que geralmente a gente deixa eles lá, né? Achando que eles vão se entender. Mas mesmo quando eles estão se entendendo, interpreta mostrando que isso aqui é bom. Ah, é a sua amiguinha, olha, elogia, fala alguma coisa boa, porque isso ajuda a criança a se colocar naquela situação. Daí para frente, cada um espontaneamente vai criando os seus relacionamentos, mas a sua questão é assim, a gente deve fazer alguma coisa? Pode fazer alguma coisa? Pode interferir? Pode interpretar a situação para eles, isso a gente sempre pode. Assim, interpretar as vantagens de se entender com outras pessoas. Agora, quando surgem aquelas situações de conflito, às vezes você tem um amiguinho, um garoto ou uma garota agressivo mesmo, que prejudica, que não dá para conviver com ele. Tem, porque às vezes você entra na patologia mesmo. Então você tem que proteger a criança. Se acontece uma situação adversa dessa, tem que proteger mesmo. Então não fica com esse, fica com o outro. Encaminha para o outro. Mas estimular relações sociais, interpretando a vantagem de estar juntos, isso a gente consegue fazer. Agora, tem vezes em que o estar juntos não se generaliza estar junto com todos. Eu posso estar junto com alguns e não estar com outros. Não adianta a gente querer imaginar que todos são igualmente bonzinhos e tudo. Já visto os bullying que logo cedo, né? Você tem mesmo criança que agride a outra. A gente tem que defender. A gente tem que defender. Mas interpretar a vantagem de estar juntos, isso ajuda. Isso ajuda. A vantagem de estar junto e a desvantagem do conflito. Né? Quando tem conflito é ruim. Quando a gente está junto é melhor. Eu acho que a gente consegue interpretar nessa conversação, nesse diálogo, porque eles estão formando isso sozinhos e usando a sua experiência para isso. Quando você interpreta a experiência, você ajuda, e a gente vai ajudar como? Socializando, mas protegendo também, porque tem hora que você tem que proteger. Você tem... Agora, até me lembrei agora essa coisa do bullying. Eu estou espantada de ver ultimamente a frequência disso nas escolas e como as crianças ocultam. Quer dizer, você tem criança agredindo muito e o agredido não conta para ninguém, não fala para os pais, não fala para ninguém. Às vezes a escola também não toma providência nenhuma e é um sofrimento enorme. Eu acho que a gente precisa ficar de olho, porque está havendo muito sofrimento nisso. No ensino fundamental. No ensino fundamental, porque a partir dos 6 anos, porque no ensino fundamental, que começa a haver mais competição,
E a criança também já tem mais racionalidade para analisar isso, né? E aí acontece muito. E às vezes problema de falta de aprendizagem tem a ver com isso. Porque nós só aprendemos quando estamos confortáveis, né? Se a gente está precisando se defender, não tem energia para investir na aprendizagem. E essa é uma questão oculta. Eu acho que ela está muito oculta, a gente não está enxergando muito isso. Aqui na escola a gente tem todo um projeto para desenvolver as habilidades socioemocionais, justamente pensando nisso, né? Na educação infantil e ensino fundamental, que é no mesmo prédio, né? Sou ele e eu. Desde o ano passado a gente vem investindo em estratégias, em instrumentos, em propostas para que as crianças desenvolvam essas habilidades nessas relações de conflito, que vai desde muito pequeno, no sentido de dizer, elas são mais sua amiga no parque, quando elas voltam para a sala já são amigas, ou dormem sem ser amiga, no outro dia já é amiga, né? Às vezes as famílias ligam e eu digo, não, mas elas estão juntas brincando de mão dada lá no parque. Então, de como isso às vezes tem uma dimensão para a criança, que é uma coisa muito do cotidiano, e que às vezes as famílias elas não veem esse desenvolvimento que acontece nesse desenvolvimento de habilidades, porque nessa relação ela está desenvolvendo habilidade para lidar com aquele sentimento, o que ela está sentindo, que sentimento é aquele, como que é isso de ser amigos, como que a gente vai resolver um conflito, como a gente vai conversar sobre isso, por quê, entender por que aquele amigo fez isso, se foi uma reação ou se foi uma defesa, enfim, todas essas tramas aí que acontecem nessas questões das relações, principalmente nessa faixa etária, é tudo muito novo. Por quê? Porque eles estão desenvolvendo, eles às vezes não sabem lidar com isso, né? Eu costumo dizer lá na adaptação que eles não sabem dizer tchau, né? E por isso eles choram ao se despedir. E as crianças também, eles ainda não sabem lidar com essa emoção, no sentido de que o outro naquele momento não quer fazer o que ele quer jogar bola, não quer ficar no balanço. E aquilo é muito forte, porque é o primeiro momento que ele está tendo contato com aquela frustração daquele sentimento. Então, tem uma potencialidade muito grande para essa criança, porque ela está aprendendo a lidar com essas emoções, com esses sentimentos, né? Mas, quando bom, você gente, interpreta, você ajuda, né? Você interpreta. Então já é bem tarde, a gente... Então, pode, professora? Sim, claro. Desculpa, é que eu gostei muito do que você disse de carregar na vantagem do não conflito, né? Mas, quando a gente diz o contrário, a desvantagem, então, por exemplo, se você tiver tal atitude com tal colega, você vai ficar sem amigo. O que é melhor? Não falar da desvantagem e carregar só na vantagem? Isso é uma dúvida mesmo que eu tenho, porque tem gente que nos orienta a sempre falar das vantagens, né? E você colocou só as vantagens também, por coincidência. Eu acho que, veja, a criança, o não, ela não capta. Se você depois você vai ficar sem amigos, ela não consegue se representar o que é ficar sem amigos. Então, eu acho que a gente fala isso, mas na cabeça da criança não está muito, não. Enquanto que o imediato, olha como é bom, isso ela não consegue captar. Bom, gente, a gente agradece muito a participação de vocês e agradece especialmente a professora Maria Regina por estar aqui conosco. E isso, a noite de hoje, nos revela como é importante ter esses momentos de encontro, mesmo que com uma parcela, né, das famílias, para que a gente possa entender realmente essas angústias, essas demandas, essas perguntas, e a gente vai tentar fazer isso mais vezes. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço a paciência de vocês, a oportunidade de conversar. Se vocês quiserem rever, a gente vai disponibilizar no site do colégio, tá bom? A palestra que ela foi filmada. Uma boa noite a todos.